Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui o nosso mês de maio e agora nós vamos falar de mais empreendedorismo, só que agora nós vamos conversar com pessoas que trabalham do outro lado, a parte digital do negócio, né? Então hoje a gente está aqui para receber nos estúdios o Haurisson, que já vem fazendo esse brilhante trabalho aí, não só lá no Núcleo São Félix, mas também para algumas empresas aqui de Marabá. Então, Haurisson, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Caetano. É uma satisfação estar aqui em um dos podcasts que eu considero o maior, né? Que tem feito um papel bem intenso de trazer informação. E a gente sabe que informação pode salvar uma empresa. Eu acredito muito nisso, né? Então, estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir com um pouco da nossa história, da nossa experiência, daquilo que tem feito sentido para que a gente pudesse estar hoje onde estamos, né? E vamos tocar o barco. Eu espero que essa entrevista aqui possa ter muitos insights para quem está nos assistindo e que a gente possa aí, de alguma forma, ajudá-los, né? Eu sempre gosto e acredito na ideia de sempre deixar as pessoas saírem de perto da gente, assim que elas saem ali depois de um bate-papo, de uma conversa, com algo legal para elas aplicar na vida. Pô, isso aí que a gente vai trazer hoje. Então aqui agradecer imensamente aos nossos parceiros, a Cressol, que é quem apresenta esse podcast, também a Ótica Helena, também a Protecta, também a Cédula e Soluções e os nossos novos parceiros aqui, que são a Elos e a Coach. Mandar aqui um abraço também para a Joelma, para Eduardo e para todo o time da Elos e da Coach também que estão aqui conosco. Ó, eu já tô até de coach já, viu? Então, o Jean já observou assim que eu cheguei. Falei, ó, estamos de coach já aqui e vamos logo. E você que compre agora, porque a Elos tá lá, uma loja fantástica. E em breve a gente vai estar falando um pouco mais também da Coach e da Elos aqui. Então, um abraço mais uma vez para a Joelma. Vamos começando aqui então, Haurisson, porque assim, eu lembro quando tu chegou em Marabá e eu ainda presidi o Conjove. Sim. E aí você foi lá na associação comercial para poder escrever a empresa da qual você veio para trabalhar aqui em Marabá, que era a Toque Bolsas. Isso, E exatamente. aí faz tempo já, cara. 2019 já, né, passa voando. Pois é, né? Ao mesmo tempo que foi ontem, a gente sente aí também uma demanda aí de tempo que já deu para viver muita coisa. Passou 5 anos, pô. 5 anos, não é tão rápido assim Pois também, né? cara. Mas 2019 a gente chegou aqui, bem no final ali, eu me lembro que em dezembro, foi a primeira vez que a gente pisou os pés aqui em Marabá. Eu era supervisor ali para a empresa Toque Bolsa, prestador de serviço, né? Desde 2017, a gente trabalha na área de empreendedorismo como MEI e vim para cá a serviço como supervisor e achei fantástico o cenário que eu encontrei aqui de Marabá. Quando eu vim para cá fazer a visitação da nossa unidade da Toque Bolsa, que são 4, né? Eles têm em Palmas, tem ainda em Parauapebas, tinha uma unidade aqui em Marabá e um Araguaína, que foi onde eu escolhi, né, ali por uma pesquisa rápida ali de internet, para me ficar. Mas quando eu cheguei na prática, na cidade de Marabá, na visitação dessa unidade, logo me encantou a orla, né? Eu cheguei aqui, eu lembro que a gente almoçou ali naquele restaurante bem próximo ali da orla, não consigo lembrar que não era dono, aquela mais chique, né? Aquela outra ali mais popular. E a gente almoçou, quando terminou, a gente foi ali, eu vi, era na época Tucunaré. Isso, ali. E aí, tipo, eu olhei e eu vi, cara, aqui é um lugar muito bonito, e eu fui fazer uma pesquisa melhor, fui começar ali um network com o gerente comercial ali da Velha, que era onde ficava a nossa unidade. Conheci bastante gente, né, ali. E a partir desse ponto de contato amistoso com esses gerentes, né, a gente começou a entender um pouco o mercado. Eu comecei a contratar algumas pessoas que trabalhavam com marketing, né, aqui na cidade. A princípio eu fui no boca a boca, né, pedindo indicação para os próprios amigos, que a gente começou ali a fazer amizade. E a partir do momento que eu vi como funcionava a questão do mercado aqui, eu comecei a projetar essa ideia, né, de começar a empreender aqui, de fato, com uma empresa, não só prestando serviço. E a gente está hoje dessa forma, né? Chegamos a concretizar esse pensamento ali que iniciou.
Mas logo em seguida veio a pandemia. Depois de 2019, veio pandemia. Ali no início de 2020, eu me lembro que a gente estava com a campanha na Toque Bolsa para o mês, inclusive agora é esse que já entrou, que é o mês de maio. E nesse mesmo período de maio, houve ali o lockdown, né? E aí tivemos que fechar as portas em maio. E eu falei, putz, e agora? O que a gente vai fazer, né? Com relação a isso que pegou de repentino. Graças a Deus, eu sempre trabalhei com estratégia, né? Antes de vir para cá, eu passei com uma experiência legal em 3 agências, né, no Maranhão. A última era focada em audiovisual e as outras 2, marketing mesmo, ali no contexto geral, fazia tudo. Gestão de rede social, tráfego pago, todo esse conjunto que a gente conhece hoje de marketing para impulsão de empresa. E quando eu cheguei aqui, a gente contratou ali, já intencionalmente, para entender um pouco do mercado. Do mercado aqui, dessa área, desse segmento. Sempre me fascinou essa área de marketing, né? E eu sou um cara que eu já venho de uma trajetória de 15 anos na área de vendas, né? Sempre, eu tenho hoje muitas habilidades, mas se tu disser assim, Jones, no que tu é ótimo hoje? Já que tu é bom em várias coisas, o que tu é ótimo? Qual seria o segmento principal do Jones hoje como ofício? Que ele se considera ótimo? Seria vendas. Eu sou ótimo em vender. Eu até arrisco a falar que eu consigo vender qualquer coisa para qualquer um. Inclusive, é um título de um livro que eu li que tem esse tema, né? Como vender qualquer coisa para qualquer um. Claro, existe mecanismo para isso. Você só vai personalizar para segmentos diferentes. Então, ali na Toque Bolsa, na Velha Marabá, eu fiquei 1 ano. Ali da pandemia, sofri junto com a galera, fechamos as nossas portas junto com o comércio. Aconteceu o que aconteceu e muita gente nesse cenário que se formou acabou fechando as portas, a gente sabe disso. Muita gente não conseguiu voltar para a pegada que ele já tinha. Inclusive, hoje eu converso com empreendedores que, inclusive, me relatam isso, né? Fala, cara, eu nunca mais consegui voltar para minha receita que eu tinha antes da pandemia, né? Não consegui ainda. Tô buscando voltar para esse patamar, mas muita gente caiu do cavalo na pandemia. E, claro, a gente sabe que isso é reflexo não é criticando, mas de um não planejamento, né, sólido, porque teve muita gente que aproveitou para crescer. E eu me lembro que quando estava lockdown, a gente tomou uma decisão. Eu tomei a decisão, em pleno pico de lockdown, a pedir aumento na Toque Bolsa. Porque o que eu pensei? Eu falei, cara, a única loja que conseguiu efetivar a venda em lockdown, a gente fechou Araguaína, fechou Palmas, Parauapebas, e Marabá a gente conseguiu efetivar uma venda, né, de 12 mil reais. As outras lojas estavam fechadas, a gente mandou a galera para casa, né, os funcionários. Aqui também eu fiz isso. Só que a gente tinha, 1 mês antes, feito uma campanha que a gente arrecadou bastante contatos de clientes. E nós tínhamos clientes no atacado. E aí, o que eu pensei de casa, né? Eu falei, cara, vou trabalhar home office fazendo uma prospecção e vou buscar ativar esses clientes nossos aqui de casa mesmo. E deu muito certo. A gente efetivava a venda no atacado, eu ia ali na rua, embora tinha lá a vigilância, sim, todo mundo ali. Todo mundo se virou um pouco. Isso. E aí a gente buscou fazer as vendas no home office. Fantástico. E eu ia lá no ponto físico, entregava na caminhonete ou no carro ali e voltava para casa novamente. E aí com isso a gente conseguiu, nesse mês de lockdown, a única loja que vendeu da Toque Bolsa foi a unidade de Marabá. Depois disso a gente pensou... Você não aceitou ficar fechado. Não aceitei ficar fechado de mãos paradas, né? E, Caetano, uma coisa que eu achei interessante foi que a gente tem uma frase do maior economista do mundo, que é o Warren Buffett, né? Se eu não me engano, eu não sou muito bom em inglês, sim, mas eu acho que é esse cara mesmo. E eu vi uma frase dele na pandemia, eu gosto muito de estudar, eu sou autodidata, né? E estudando sozinho ali, um material desse cara, eu vi uma frase dele que ele falou para os repórteres em um dado momento que todo o mercado recuou lá nos Estados Unidos, né? Ali ele falando do início dele como economista, ele deu um passo à frente quando todos recuaram e ele foi feliz. E aí, pensando nisso, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Agora é um ótimo momento para me projetar
o meu potencial para o mercado. Eu criei ali, então, a partir desse time, dessa visão, né, que eu tive ali clara do momento, eu falei, cara, agora é a hora. Criei uma página chamada Loucos por Promoção, né? Eu vi modelando, claro, lá de Palmas, uma moça que trouxe para nós um retorno em questão de... cara, eu saí pro almoço, era ali no horário mesmo comercial de almoço, né? Tem 12 e tem 2, né? Eu saí às 2 horas e a gente fechou. A página dessa menina se chamava isso, né? Loucos por Promoção, lá de Palmas. E quando eu voltei, a loja estava cheia de gente. E eu nunca tinha visto isso. Eu falei, que tipo de página é essa que traz uma atração tão rápida, né? Enquanto eu fui pro almoço. E aí eu falei, o que está acontecendo aqui na loja? Falou, não, isso aí é a postagem que foi feita das promoções lá na página Loucos Promoção. Eu falei, que loucura é essa? Eu já tinha visto isso em tráfego pago, em estratégia mais elaborada, mas uma página trazer uma atração dessa em poucos instantes. E aí eu falei, cara, isso é legal. Conversei com a dona, pedi autorização ela para abrir aqui uma página na época aqui do lockdown. Eu falei, cara, eu tava querendo fazer a mesma ideia, mas eu queria pedir permissão para a gente modelar o nome. Ah, não, pode usar, tranquilo, aí é outro local, né? Pará, Tocantins. Não vai fazer muita diferença para nós, não. A gente fez aqui a página e, por incrível que pareça, eu fui para perto como eu tinha contratado, antes de sair da Toque Bolsa, alguns influencers, eu chamei esses influencers que já tinham esse contato comigo na gerência da Toque Bolsa. E eu falei, vamos fazer uma parceria? Tá todo mundo aí meio que, alguns até desesperados, e pegou de surpresa quem não estava preparado para ir para as redes sociais. Tanto é que hoje, quando a gente olha para os números, pós-pandemia aumentou um número gigantesco. E muita empresa não estava preparada, inclusive, para... Teve que se virar. Para a tecnologia, para o digital, e teve que se virar. Para o digital. Outras já estavam preparadas e só precisavam de um empurrão. E as outras souberam aproveitar do digital... Para crescer. Para crescer. E aí, o que acontece? Quando eu saí da Toque Bolsa, eu pensei em fazer essa página. Num bloco de 6 meses... aconteceu que a página ganhou 6 mil seguidores. E qual que foi a sacada, o insight que a gente teve? Eu falei, cara, se eu pegar os influencers que também não sabem o que fazer muito deles, né? Porque tá lockdown, não dá para fazer aquele circuito deles, né? De visitar, mostrar produto. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu chamei alguns e eu falei, vamos fazer uma parceria. E a gente veio com uma proposta de ajudar os empreendedores. A princípio ali... aquela estratégia americana de free. Vamos entregar uma experiência free. Essa era a minha jogada. E aí a gente fez isso, montou alguns sorteios, né? Hoje faz sim efeito, mas você percebe que... Mas já passou. Já passou. Tanto é que a galera teve que subir a régua dos prêmios, né? Hoje é iPhone, hoje é carro, não sei o quê. Porque vai parando de surtir efeito o prêmio menor, a galera vai parando de se enganjar, você vai tendo que aumentar a régua para poder manter o público. E aí, na época, a gente fez de dinheiro, que sempre chama atenção quando você dá Pix, dá dinheiro. A galera quer saber disso. Que, porque fica ali... O advento do Pix também veio nessa época e o Pix explodiu mesmo porque era o jeito que as pessoas tinham de movimentar a questão dos recursos financeiros. Exato. E aí, o que aconteceu? A gente pegou essa vibe de sorteios, fez algumas parcerias com algumas empresas para tentar evidenciar essas empresas no digital. E muitas empresas acataram a ideia, a gente fechou, e aí começou a acontecer uma coisa que acontece muito com os blogueiros, né? Na época eu até comentei com minha esposa, falei, amor, tô me sentindo blogueiro. Tava chegando muita pizza lá em casa, muito recebido, né? Que eles chamam de recebido. E eu nem... A intenção... Jean que gosta do recebido, né, Jean? A intenção não era essa, né? Mas aí aconteceu que a galera começou a ficar tão grata pela atitude nossa de evidenciar em plena pandemia algumas lojas ali com essa estratégia. É aquela coisa, a gente pegou a galera de calça curta, então quando tu não tem muita coisa para escolher, tu vai na vibe, né? E voltando aqui só na frase, que eu acabei não falando a frase do Rebuff, só comentei o cenário dele, ele fala uma frase que é o seguinte, quando todos recuarem, possa ser que seja o momento de você dar um passo à frente. Então, assim, com essa frase do Rebuff, eu peguei uma frase até para mim. Talvez, quando todo mundo recuar, dar um passo à frente, né? Pode ser algo
que vem do coração no sentido de esperança. E eu falei, cara, tá todo mundo recuando, eu vou chegar pro meu patrão e vou pedir aumento. É isso que eu vou fazer em plena pandemia, no pico. Quero nem saber. Eu vendi 12 mil reais, as outras lojas estavam tudo fechadas. Eu vou pedir aumento. E pedi aumento. Claro, não deu. Ah, nós estamos com boleto para pagar e coisa. Que ideia foi tua essa? E aí eu falei, cara, é o seguinte, eu deixei da seguinte maneira. Hoje eu ganho X. De XK para frente eu não consigo manter. Não, até porque já tinha acabado o contrato de um ano nosso, né? E aí vocês pensam direitinho e me deem a resposta. Claro, ele recuou, eu criei a página, fui para a ideia da página, criamos a página, fizemos uns 2, 3 sorteios. Inclusive aqui, quando o museu, assim que o museu lançou, né, aqui lançaram a obra, a inauguração, na verdade, né, do museu aqui na Velha, eu utilizei ali para estar presenteando ali os ganhadores do sorteio. Eu levei para lá, porque eu achei bonito ali aquele fundo ali, né, assim que inaugurou, tava bem bonito. Ficou um negócio muito instagramável. Isso, legal, para tirar foto, fazer vídeo, e a gente fez ali. A partir disso, eu tive um primeiro contato com uma empresa aqui na cidade de confecções. Inclusive, ela é o meu cliente, desde a época de 2019, eles são clientes meus. Então, já 2019 para 2024 já são 5 anos. 5 anos. E tem 5 anos que eles são meus clientes e todo mês a gente faz alguma atividade, seja às vezes isolada ou um planejamento, ele sempre está comigo. Nesse período, eles abriram mais uma unidade, graças a Deus, cresceram, né? Comecei com eles só com uma unidade, hoje eles estão com a unidade de São Félix, que foi o que me levou para lá em 2021. Em que empresa? A JV Roupa e Acessórios, né? E aí a gente foi para lá, inaugurou bem em frente ali quase a Diesel Boteco, né? Que tem ali bem conhecida, do Rafael, que também é empreendedor lá. A gente inaugurou e começamos uma estratégia bem legal de ataque ali, de ações de vendas no digital, através de WhatsApp, disparo em massa. E a gente conseguiu ter uma fidelidade dos clientes ali, que a galera gosta de comprar similar de grife. O público dele é público jovem, né? E aí foi a partir disso que eu pensei o seguinte, quando a gente chegou lá, estavam os rumores da ponte, mas já bem forte, porque já ia iniciar, sim, mas tinha muito gente cética, não sei, aquele negócio, né? A gente ficou ouvindo ali o que tá rolando e fica esperando o neutro, o que vai rolar mesmo. Quando bateram o martelo que disseram vai começar, eu falei, agora é hora de eu sair da JV e ir para um nicho onde eu tenho contato com o empreendedor, porque eu sei que agora vai rolar muita empresa vindo para cá. Então, estrategicamente, eu conversei com o dono da JV e eu migrei para um provedor de internet. Porque o que eu pensei? O cara que vai chegar no núcleo do São Félix, o que o cara procura quando ele vai inaugurar uma loja em um bairro novo? Qual é a primeira coisa quando ele vai comunicação, ele precisa de internet. Comunicação. Então, a galera ia lá e quem estava lá para receber esse cara de braço aberto, buscando estratégias para evidenciar esse cara, fazer merchan cruzado, que é uma das estratégias que mais deu certo. Inclusive, uma gigante nacional que chegou no bairro, a gente pegou eles para nós, que é a Lojas Americana. Eu fui quem, lá dentro da Fibernet, fez desde o início toda a negociação com a Lojas Americana, que, entre aspas, a lógica é o grande procurar o grande. E o provedor grande daqui a gente sabe quem é. Então, eles procuraram, e tudo isso vem a importância para quem está nos assistindo, de ter uma boa estratégia no marketing digital. Porque o que acontece? A Camila, que era a gestora de expansão lá do Rio de Janeiro, quando eles foram procurar no buscador, que é o maior buscador do mundo, Google, ela por uma palavra-chave, que a gente chama de palavra-chave, ela não caiu aqui em Marabá com os grandes. Ela puxou o nosso fornecedor. Claro, eles fazem cotação, então ele já tinha feito cotação com outras. Claro. Mas aí vem a questão do diferencial. E aí, quando ela entrou em contato com a Fibernet, eu quebrei alguns protocolos porque eu vi uma grande oportunidade. E aí eu tenho essa mentalidade comigo, não sei porquê. E eu sempre que eu fecho uma parceria comercial com alguém, no sentido de prestar serviço, eu sempre peço carta branca para fazer algumas coisas que eu sei que dentro do convencional, claro, dentro da ética, né? Dentro do mercado convencional, tem momento, tem uma frase do Augustinho de meme, né? Tem momento na vida que você tem que fazer coisas loucas, senão você não vai ter história para contar.
E por que eu tô tendo essa história para contar aqui? Porque eu fiz uma coisa louca. E qual foi ela? Esse provedor, pela primeira vez na vida dele ali, ele viu alguém sugerir para a administração o único cliente que poderia pagar pós-pago. Porque eles não abriam para ninguém. Era definitivo, taxado. Eu cheguei para a administração e falei, se a gente não abrir, pelo menos para essa nacional, a gente vai perder eles. Porque tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu fiz um bom atendimento, eu fiz uma boa apresentação da nossa empresa, eu sondei qual era os detalhes técnicos que eles precisavam e a gente tem porte para isso, para atender. Fui lá, conversei com o engenheiro, que era um chinesinho lá, meio que chininha, japinha, e aí conversei com ele, ele falou a demanda e a preocupação deles era os links, a gente chama de rota de saída no provedor de internet, que são links pro cara não ficar só com um link. Tipo, caiu lá, a gente sabe que a loja americana, o cara chega no caixa para pagar, se a internet cai ali, tem aquela fila, acabou com tudo. Então, eles se importam muito com a segurança da questão de não ter a internet ali oscilante ou, de fato, caindo, né? Eles têm que ter internet. Então, se um link cai, eles têm que ter outro de segurança. E aí a gente foi lá, conversou com eles, conseguiu pegar essa empresa. Quando eu peguei essa empresa, aí agora é a hora do hype. Eu falei pra Camila, o que vocês vão fazer de inauguração? Ela falou, Donde, tu sabe que nós somos uma multinacional, então no dia da inauguração, simplesmente a gente vai abrir as portas normal e vai rodar. Não tem nenhuma estratégia não comercial. Tem ali algo ali, porque eles são grandes, são da sim. TV, já investem, né, a nível nacional. E eu falei, é sério isso? Então deixa eu te falar uma coisa, Camila. A empresa nossa, ela vai fazer algo por vocês mesmo sem precisar. Isso eu vou te entregar de bônus. A gente tem aqui um rapaz que é o nosso garoto propaganda e a gente vai fazer um merchan para avisar a nossa comunidade, aumentar o nível de consciência deles que a loja americana em breve vai inaugurar no nosso bairro. Porque para mim isso é uma notícia ótima, né? Trazer um gigante desse para chegar um gigante desse para um bairro como São Félix é uma animação para todo mundo, né? O cara não tem que vir aqui no shopping, enfim, vários fatores. Então, assim, o que aconteceu na época? A gente fez um vídeo de lançamento, mesmo sem eles precisar, entregando de bônus para eles um merchan. Só que o merchan era cruzado. Tanto é que até o roteiro nosso foi estratégico. Está chegando no São Félix a gigante, né? Lojas americanas. Ok. Para uma gigante dessa funcionar, tem que ter o quê? Aí a gente fez um merchan evidenciando o nosso provedor local. Certo. E aí foi bem legal, porque isso otimizou até o meu tempo na prova social. Prova social na hora de argumentar. Quem é o cliente de vocês? Cara, assim, tem os grandes aqui, né? Eu vou te citar Lojas Americanas, Cacau Show, que logo em seguida a gente fechou com a Cacau Show e pegou uma licitação do SET Senat. Então, 3 entidades aí, né, em questão de a nível nacional, muito bem conhecido. E hoje eu entendo isso. Estratégia é tudo. Eu comecei 15 anos atrás na área de vendas e chegou um momento que eu entendi que eu precisava entrar nesse universo do marketing, que foi onde eu entrei. A primeira agência, pode-se dizer que trabalhando quase de graça para mim entender esse universo. A segunda agência já com mais know-how, sendo representante vendendo os pacotes. E a terceira ali já comecei até a atuar na parte de audiovisual como uma pessoa mesmo de influência, né? E a partir disso vim para a Toque Bolsa. Toda essa experiência dos meus 15 anos, somados aos investimentos que eu fiz, ele me trouxe um know-how para que a gente pudesse ter hoje essa firmeza para chegar em qualquer empresa e poder projetar um percentual de escala para ela em um curto espaço de tempo. Como isso? Através de planejamento, ferramentas, processo e gestão de pessoas. Certo, mas já a gente vai falar dessas coisas. Sim. Peraí, mas vamos lá. Tem uma pergunta para te fazer, até porque gerou curiosidade. E como é que ficou o Louco por Descontos? Loucos por Promoções, né? O Loucos por Promoção, quando eu fui lá receber essa proposta da JV Roupa e Acessório, a gente chegou no núcleo do São Félix, eu tive que escolher entre dar foco 50% para a JV e para minha página. E o que eu pensei? Eu falei, vou deixar a página stand-by, porque esses 6 mil seguidores são raça, né? Foi na raça, foi ali estratégico, e vai chegar o momento dela.
O meu pai, quando ele trabalhava em vendas, ele falava muito isso, né? Todo produto tem o seu dono. E aí, quando eu pensei nisso, porque é um ponto de inflexão, né? Tem momento na vida que você vai ter que dar pausas em algo para você se preparar para mais lá na frente você startar novamente, startar dando continuação. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei no São Félix, eu falei, cara, eu fiz um compromisso com a JV. O cara tá me colocando para dentro, ele me deu a chave da loja, falou, tu vai inaugurar essa loja, tu vai tocar o barco. Eu só quero vir aqui para nós fazer o acerto no final do mês. Então, tanto que todos os meninos lá hoje, até hoje, quando eu passo na rua, quando eu vou nos lugares, a galera achava que a loja era minha, porque o dono não pisava lá. Sei. E aí eu decidi focar 100% e entregar o que eu prometi para ele no bloco, no espaço de período que ele me contratou de 1 ano, e deixei stand-by a página Loucos por Promoção. Quando passou esse ano, que eu vi o cenário se formando no São Félix, eu sempre pensando nele aqui, ó, a carta Coringa. Vou deixar essa página prontinha, são pessoas daqui. Então eu vou precisar desse público aqui, deixa ele guardado. Guardei na gaveta o público, continuei trabalhando com a JV. Passei para a Fibernet, fui fazer um trabalho que a gente chama de agricultura da amizade. Eu aprendi isso no livro do maior vendedor do mundo, Joe Girardi. Agricultura da amizade é uma estratégia na qual você escolhe, você decide todos os dias conhecer 5 pessoas diferentes, empreendedoras, e que você salva esses contatos para colocar essa pessoa no fluxo de maturação, para que em algum momento ele possa ver você como uma pessoa que pode fechar negócio com você com relação em solução. Então, quando eu cheguei na JV lá, que a gente ficou esse ano, passei para a Fibernet, fiquei 1 ano na Fibernet. Depois de 1 ano na Fibernet, aconteceu uma coisa que fez eu pensar em startar novamente a página, só que já com um outro nome. Que foi o seguinte, a gente fechou, eu sempre busquei parceiros fora. Hoje eu tenho aqui no meu celular, são 24 parceiros de trabalho. Eu coloquei essa etiqueta nessa galera. Esses parceiros são do Sul, porque eu sei que a galera tá bebendo uma água lá, vai demorando chegar aqui as coisas. Certo. Então eu vou lá para a atmosfera deles, faço a parceria e trago algumas coisas que já é tendência lá, que já tá rolando, que ninguém nem sabe. Nisso, eu achei um cara que era programador dentro de um grupo ali fazendo network. Chamei ele para trocar uma ideia e ele falou, cara, eu tô lançando um sistema que através do Instagram do cliente eu consigo alcançar até 12 mil pessoas ao dia. Aí eu falei, mas isso não é tráfego pago? Ele falou, não, isso é outro tipo de estratégia. Bora marcar uma call para me explicar melhor? Eu falei, bora. Ele marcou a call, ele não tinha startado o sistema dele, ele tava em protótipo. E eu falei, cara, quando lançar eu quero saber como é que funciona isso, porque eu pensei logo na nossa realidade aqui, cenário. Eu falei, cara, eu tô aqui em São Félix, que tem aí aproximadamente uns 80 mil habitantes, contando com Morada Nova, né? Juntando ali, pegando as comunidades, enfim. E se eu tiver um alcance de 12 mil pessoas, cara, eu vou dominar aqui. E aí eu fechei com ele a parceria, inclusive clientes meus, quase todos eles usaram essa ferramenta, a gente tem ela hoje, alguns clientes estão usando. Inclusive, eu não posso citar porque a estratégia ela é bem complexa. Certo. Então, se eu citar o cliente, a galera vai sacar o porquê das coisas, né? Certo. Então, eu não posso estar abrindo. Claro. Mas, assim, essa estratégia, ela me dá ela me deu uma nova visão acerca das coisas. Lá dentro da Fibernet, dentro desse 1 ano que eu fiquei lá dentro, eu acumulei com essa estratégia da agricultura da amizade uma média de quase uns 700 contatos, fora os outros que eu busquei de banco de dados com as outras estratégias. E aí fui pegando esses contatos e comecei a entrar em contato com a galera e tudo, fazendo network, muitos viraram amigos meus ali, principalmente o foco ali local, muitos lá amigos meus. E aí o que aconteceu? Eu decidi fazer o lançamento com a minha turma, que eu maturei 1 ano. O que aconteceu? Eu maturei esse público me acompanhando. Eu nunca fui de postar meme, essas coisas, ficar perdendo tempo. Eu sempre posto coisa relevante. A minha ideia é que o cara, ele me conheça, quando ele se aproximar de mim e fala, cara, esse cara agregou muito para mim. Eu olhei os stories desse cara, agregou para minha vida aqui de empreendedor, para o meu negócio. É questão de foco.
Questão de O foco. seu foco, você determinou num planejamento estratégico que ia ser esse ponto. Isso, maturar. Nada contra quem faz de outra Exatamente, forma. Nada contra. Eu botei esse foco na minha cabeça. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei como ponto de foco maturar esse público. A gente sabe que tem gente que compra, assim que tu faz uma oferta, o cara compra na hora, ele pode comprar daqui uma semana, daqui um ano. Depende de como tu vai ofertar e do momento dele, né? Do humor dele. Do humor dele. Então, tem um time. Venda tem time. Então, eu não estou preocupado com que hora o meu cliente vai comprar de mim, por exemplo. A minha mentalidade é a mesma do Joe Girardi. É que ele tem o seguinte na mente dele. Não importa que hora o cliente compre de mim, desde que no dia que ele for considerar comprar daquele segmento, eu seja a prioridade. Para isso, ele faz a agricultura da amizade. Ele se mantém evidente na mente do cara. Na época, ele fazia cartas, né? E enviava para as pessoas. Carta do calendário, buscando ali, fazer as pessoas lembrarem dele através do calendário sazonal. Dia dos pais, dia das mães, entendeu? Então, assim, através disso, eu startei e a gente fechou com 16 empresas. O protótipo do cara, que eu tinha fechado parceria com ele, ele me deu a representação a nível de Pará, que eu pedi, e ele falou, tu vai ser o representante do Pará. Eu vou te dar uma semana para ver o que acontece. E aí eu vou validar se você vai ser parceiro nosso ou não. Então, se tu vender aí numa semana 3, 4, já se considere parceiro nosso. Só que eu não contei a minha história de vendas para ele, né? Ele não sabia. Eu fiz uma especialização na área de vendas. E aí eu falei, cara, esse cara me deu 4 clientes para ele ser meu parceiro, beleza. Fizemos as visitações, apresentei presencialmente, ninguém foi digital, tudo presencial, porque no digital eu já tinha maturado, agora é hora de ir pro olho no olho, né? Pro campo. E aí a gente fez a visitação, fechei com 16 empresas. Dado isso, eu falei, cara, olha a grana que eu ganhei aqui. Todos fecharam. Cheguei pro dono do provedor local e eu falei, cara, é o seguinte, eu fechei com 16 empresas, agora é hora de eu dar atenção para os meus clientes. E dentro, já estava finalizando o nosso contrato também de um ano, eu falei, dentro do nosso propósito, eu já entreguei o que eu tinha que entregar. E eu vou ter que me dedicar. E aí, como eu não sou um cara de dar 50% de foco, eu dei 100% de foco no teu negócio, agora eu vou dar 100% no meu. Aí eu peguei, agora era a hora de eu puxar a gaveta novamente, daquela galera da pandemia que eu conquistei, e trazer esse público para me começar um outro planejamento estratégico com essa ferramenta, que era o meu carro-chefe. Hoje o meu carro-chefe é a gestão de tráfego e outros itens, mas o mais forte hoje é gestão de tráfego pago e anúncio online. E aí eu trouxe esse pessoal, startei inclusive ele teve aqui, né, convidado teu, Daniel, quando eu cheguei aqui foi o primeiro cara que eu tive contato nessa área, que faz parte, né, de uma camada do marketing, né, a identidade visual, e eu pedi pro Daniel, falei, Daniel, eu preciso de uma identidade para uma agência. Daniel Dias, isso. E aí a gente... O que criou a marca do circuito, inclusive. Exatamente. Aí ele pegou, a gente sentou, fez ali um protótipo, ele faz ali as perguntas, tudo, e ele criou ali a Visualiza Mídia. Eu trouxe ali esse nome para ele, e aí ele criou a Visualiza Mídia. A Visualiza Mídia a gente rodou ali 1 mês, 2 meses, eu vi que não ia vingar. E eu falei, cara, não é esse nome. Pô, tu já sentiu que não ia vingar, porque primeiro bateu o nome... Isso, onde que eu entendi que não ia vingar? A gente sabe que a identidade ela é crucial, cara. Não foi que o Daniel errou, entendeu? Ele fez um ótimo trabalho, mas às vezes é o nome, cara, e o local, e as pessoas. E eu falei, cara, o pessoal de São Félix aqui talvez não está preparado para entender a minha frequência com a agência. Então vamos botar um negócio simples para a galera gostar? E aí eu percebi que tinha muito grupos de bazar. E aí vem agora a sacada. E aí eu falei, cara... Pra quem não sabe, o Bazar São Félix. Ele aqui, viu? Tem quantos mil seguidores? Nós estamos hoje com 19 mil seguidores. E subindo. E aí eu falei, cara... Esse era o perfil... Esse era o perfil do Loucos por Promoção no início, que eu deixei guardado. Tentei startar com o nome Visualiza Mídia, não rolou.
E aí eu falei, cara, vamos corrigir, alinhar e tocar o barco. E aí mudamos ali um pouco o foco ali de como a gente ia agir. E aí eu falei, Daniel, vamos fazer o seguinte, a gente não vai mudar, porque eu sei que o que tu fez deu certo. O que não deu certo talvez foi o nome. A identidade ficou linda. Tanto é que eu falei, não vamos mudar o padrão e nós vamos usar do jeito que tu fez aí, que ficou o nome V e tal, a gente vai manter e vamos mudar só para Bazar São Félix. E vamos ver o que acontece. E aí eu criei intencionalmente os 3 canais para a gente estar presente. O WhatsApp, grupos do WhatsApp, grupo no Facebook e o Instagram. Esse eu peguei, reformulei, layout e tal, lancei. Cara, Fantástico. Sucesso. Todo mundo achou bacana, Bazar pra lá. Ó o cara do Bazar. Eu passo na rua, senhoras. Eu fico até feliz de falar isso aqui, ó, para um público maior. Por muitas vezes eu já fui em panificador, às vezes eu tô com meu filho, com minha esposa em algum local, e as pessoas olham pra gente assim, chega próximo e me perguntam, você é aquele rapaz do Bazar, né? Eu falei, sim. Ah, legal, eu tô seguindo você lá, é legal o seu trabalho de evidenciar as empresas. Então, o Bazar vingou. Eu falei, cara, nunca mais eu mexo nesse do Bazar por um bom tempo. Vou deixar aí vingar. E estamos crescendo, a gente veio com a proposta justamente igual a do Loucos por Promoção. Cheguei para o grupo de empreendedores que tem lá no São Félix, ali dentro de um grupo, consegui adentrar, me associei ali, um contato amistoso com a galera e falei, pessoal, é o seguinte, meu nome é Dionis, tá aqui o grupo, eu vi que aqui no São Félix eu tive dificuldade por um ano aqui, 2 anos, na verdade, lá não tinha influenciador, não tem até hoje, agência também, ninguém, não tinha um olhar especial para acolher. E eu falei, eu vou ser esse cara, já que tá tendo essa dificuldade, por isso eu vim para cá, para fazer diferença. E aí, peguei toda a minha expertise, meu know-how de tempo de vendas, e fui para cima do pessoal, trazendo essa proposta de auxiliar os empreendedores a serem impulsionados através de campanhas, através de ideias, anúncios online e planejamentos. E que depois vai refletir diretamente no teu trabalho hoje, que é o forte. Isso, que exatamente. É a questão dessa estratégia aí digital. Digital. Então, o Bazar ele acabou virando, para mim, um trampolim. Um portfólio. Exatamente. Então, o pessoal chega através do Bazar, que é algo ali mais tranquilo, sem muita agressividade, buscando ali evidenciar aquilo que é de bom da comunidade. Então, por exemplo, nosso foco no Bazar, para quem está nos assistindo, que talvez já segue lá e de repente não entendeu o cronograma, é a gente evidenciar, basicamente, tudo que acontece que é positivo para a comunidade. Eu sou um cara com a visão business. Então, meu foco, pelo meu histórico de sofrimento, na minha área, e eu sei que cada um tem a sua dor no seu segmento, eu coloquei como compromisso para mim o quê? Levar para esses empreendedores aquilo que eu já trilhei, alguns, compartilhar aquilo que eu sei e, claro, aprender também com eles. Então, hoje, no São Félix, em questão de rotatividade com um perfil de consultor, quem mais roda ali dentro é eu. É tanto que o grupo lá, eu adicionei o quê? 46 pessoas. Quando eu entrei lá dentro, eu perguntei aos administradores, né? Eu falei, ó, tem muita gente aqui que não sabe desse grupo, já ventilei para eles, posso adicionar o pessoal? Pode. Lá dentro do grupo, 46 pessoas, a galera, nossa, olha o tanto de empreendedor aqui que ninguém nem sabia quem era, né? Então, eu acredito muito nisso, que existe vários canais, que é o que a gente chama de omnichannel, né? Que são variados canais para você chegar nas pessoas, principalmente empresas ou cliente final, mas eu acredito muito que o presencial, né, ele hoje ainda, ele traz muita força para as empresas. Tanto é que a gente vê que as grandes empresas nunca abandonaram essa estratégia do PAP, do corpo a corpo, do 1 a 1. Né? O presencial ainda é a referência. E a referência. Não tem como. Mas se você não tiver o digital, não... Exatamente. A pessoa não vai, na hora que o presencial lá estiver acontecendo, peraí, mas eu nunca ouvi falar de ti. Exatamente. Então, é aí que entra
o que a gente absorveu do mercado aqui em Marabá e começou a perceber. A partir dos indicadores, eu fui sentindo ali, nesses 5 anos, Caetano, eu comecei a entender algumas coisas. Primeiro, com relação ao mercado. Depois, com relação ao comportamento do consumidor. Eu sei que o comportamento do mercado é o reflexo do consumidor, né? Porque o que acontece? Como é que a gente faz uma estratégia de venda? Com base no comportamento, que é a persona que chama, né? Faz a persona, esse cara vive aonde, que é aquele do Globo Repórter, né? Onde ele vive, o que ele faz. A persona é tipo aquilo. Então, a gente cria ali, entende qual é a dor latente e a latejante, né? Muita gente só fala da latente. Eu vejo muito podcast também, gosto de assistir, e a gente vê muita gente falando das dores latentes. Mas existe clientes que estão com a dor latejante. Eu fiz aqui, eu trouxe alguns dados para a gente trazer de informação para o público, né? Que eu acho muito interessante. Primeira coisa eu não sei se eu já posso entrar, que eu já estou entrando aqui. Mas, rapaz, aqui é um bate-papo. Um bate-papo, ok. Eu estou entrando aqui na parte do conceito sobre metodologia de vendas agora. Quero falar um pouco sobre dados. Eu gosto muito da cultura americana e eu não sei, com certeza tu deve saber que o americano ele não fala algo sem antes dar um dado. Isso é interessante na cultura americana, até para ele validar, né, o que ele vai dizer. Então, assim, hoje, metodologia de vendas. Muitos empreendedores talvez estão assistindo aqui vai ficar assim, cara, agora o cara começou a dar nó aí no negócio, eu não entendo disso. Que é por isso eu nem sei que existe metodologia foi por isso que eu te trouxe, por isso que eu pedi para tu vir hoje aqui. E aí o que acontece? Hoje existe alguns conceitos de metodologia de vendas. Claro, tudo desceu lá da América. Um dos que eu utilizo muito hoje é o Spin Selling. E muita gente conhece o Spin Selling. No que consiste a estratégia e metodologia de venda Spin Selling? É você vender por perguntas. E que tipo de perguntas? Perguntas de situação, perguntas de implicação, perguntas para entender o que o cliente está sentindo e qual é o time dele financeiro também, que a gente chama de feeling, né? Muita gente fala feeling, né? Qual é o momento dele financeiro. E situação, problema, implicação e necessidade. Quando eu entendo onde que o cara está hoje, qual é o problema que ele tem, e eu implico nesse problema, por exemplo, como seria uma forma de eu implicar com um problema do cliente? Eu vou fazer uma pergunta para ele da seguinte maneira. Cara, hoje tu tem um problema aqui vou dar um exemplo bem comum, eu separei aqui 23, nesse bloco de 5 anos que eu tô aqui, eu já atendi várias empresas, mesmo atuando nessas que eu citei. E nesse bloco de 5 anos, chegaram aqui, eu selecionei 23 demandas e situações e separei elas por segmento. Se destacam 3 segmentos em sentido de dor e necessidade das empresas aqui locais. Isso se reflete muito forte lá e eu acho que aqui também do outro lado não é diferente. Na área de vendas, na área de comunicação e na área do marketing. Então, por exemplo, na área de marketing e que também está linkado com vendas. Por exemplo, uma dor que muito empreendedor chega para mim. Hoje mesmo, agora pouco antes da gente vir para o podcast, eu estava na reunião com uma empreendedora da área de estética, né? Ela trabalha com terapia capilar e tudo, e ela está buscando melhorar ali a força dela de vendas no digital. E ela me perguntou uma coisa que muita gente me pergunta, como é que eu faço para mim ter um atendimento com processo padrão no WhatsApp? Você percebe que muitas empresas, elas treinam ali os seus funcionários, mas elas não têm um padrão, uma linha de raciocínio no WhatsApp. É tipo que nem essas grandes marcas, né? Tu chega na Carmen Stephan ali, por exemplo, ou em uma outra loja ali que tem uma cultura mais forte de treinamento para atendimento, você percebe uma coisa. Você não vai preocupar se é a Maria ou a Joana que vai te atender. Por quê? Porque a empresa tem um padrão. Se é a Joana ou a Maria, qualquer uma vai te atender com o padrão da empresa. Então, agora é diferente a visão nossa quando a gente vai no comércio local ali, mas a gente já vai preocupar. Cadê o Luiz? O Luiz que me atende, o Luiz que me entende. Por que tem difere comportamento e atendimento na visão do cliente, certo, se o Luiz não estiver lá para ele atender? Porque não existe o padrão. Então,
Recentemente a gente fez uma mentoria e uma consultoria para uma empresa, inclusive de provedor de internet também, né? Para essa área. Eles colocaram uma pessoa para cuidar dessa parte de... Hoje a gente sabe que a empresa pequena ela não contrata um SDR, que é o cara que vai qualificar para depois passar para o vendedor. O vendedor é o SDR deles, né? Então, chega o cliente, ele mesmo tem que entender o cliente, qualificar e depois vender. Empresas grandes têm um SDR. Inclusive, recebi uma proposta para ser isso, né? O teu parceiro lá, o Egino, me procurou assim que eu saí da Toque Bolsa, né? A gente teve um contato com ele ali, recente com relação às franquias, na verdade, também. Foi 2 momentos que eu tive com ele. Assim que eu saí da Toque Bolsa, a gente teve um contato, e agora recente com relação às franquias, ele estava buscando um SDR, não para, correndo, né, sempre. E como eu já tinha ali outros focos, acabou que nesses 2 contatos não vingou nós. Mas é um cara que eu admiro e vejo aí que está em crescente e serve até de inspiração para me manter o meu foco ali, porque eu sei que se a pessoa trabalhar de maneira honesta, ela organizar o processo dela, resumindo, tudo que foca expande. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Tudo que você foca expande. No que eu estou focado hoje? Em gestão, marketing e buscar educação para as pessoas no corporativo. Carro-chefe meu hoje, treinamento de vendas. Então, a metodologia Spincelli é uma das carro-chefe na hora de eu treinar uma equipe. Certo. Segunda, a BUT. A BUT já é novidade. Muita gente nem sabe o que é BUT. Que metodologia de venda é o BUT? O BUT eu uso para o cliente que está com a dor latejante. Por isso que eu falei, tem cliente que vem e ele está com a dorzinha latente. É tipo assim, vou para ficar melhor para a galera mais didático, né? Jones, cara, como que eu faço para aumentar, para me ter novos clientes? Queria crescer em 10% de novos clientes nesse mês, 5%, não sei. Isso é uma dor latente. O cara sabe que ele precisa crescer, ele quer crescer, só que aí ele não está com a dor latejante, ele está com a dor latente. Qual é o cara com a dor latejante? Vamos supor que o segmento dele, ele vende para clientes que compram uma vez um produto ali de uso, e aí ele não tem ali um processo, um sistema onde ele vai ficar vendendo para esse cara novamente. E ele começa a perceber que ele está fazendo vendas e o espaço para ele obter novos clientes está ficando muito grande. A gente sabe que sem venda não tem dinheiro, não tem oxigênio para a empresa dar continuidade no crescimento dela. E aí o que acontece? Esse cara me procura, às vezes de maneira urgente, procurando uma forma, uma escapatória para alguma saída para a crise que ele está tendo financeira na empresa, porque ele não cuidou disso antes. Então, esse cara que chega para mim, por exemplo, recentemente teve um cara que fez essa solicitação para mim. Ele falou, Jones, ele trabalha na área de turismo, né? Turismo, ele deu uma queda muito grande. Inclusive, eu tô falando com um cara aqui justamente. que sabe disso, né? Nós estamos com esse desafio. Tá na pauta da nossa pasta. Exato. Esse desafio aqui do turismo não é fácil. Esse empreendedor chegou para mim e falou assim, cara, tá parado, cara. E eu tô sem saber o que fazer. Como que tu pode me ajudar a melhorar isso? Porque os meus clientes que sempre viajam comigo não estão viajando, cara. Então eu tenho que buscar novos. Eu já tentei de tudo com a minha base de dados. Já enviei disparo, já fiz estratégia, não tá vindo, não tá convertendo mais. Parece que até, tô sentindo que parece que saturou, pararam de querer viajar, digamos assim. Eu falei, não, cara, não é isso. Tem que fazer um planejamento estratégico realmente o que tu falou é algo interessante. Tu tem que buscar novos. Eu vou falar uma coisa aqui, para quem está nos ouvindo, que talvez vai ser uma das coisas mais importantes que ele vai ouvir aqui agora. De todo o processo de vendas, a parte que, para mim, eu acho mais importante hoje, para minha empresa crescer, e que sem essa etapa, sem foco nessa etapa, a empresa ela começa a agonizar no mercado, é tão forte isso, é tão
é importante essa etapa do funil de vendas, que ela é a única etapa da venda, eu falo isso aqui com toda a autoridade, ela é a única etapa da venda que liga a tua empresa ao futuro. Sem ela, a tua empresa, ela morre. Ela não vai, ela não alavanca, não sobe. E qual é a etapa da venda mais importante que o empreendedor deve saber? É a etapa que a gente chama de prospecção. A etapa do funil de vendas. Uma empresa que não tem uma força de vendas trabalhando 24 horas para colocar gente para dentro do funil, ela está correndo um grande risco. Uma empresa que não tem prospecção, você que é empreendedor, está nos ouvindo aqui, se você não tem um formato sólido de prospecção em vários canais, que é o Omnichannel, Instagram, LinkedIn, independente do seu segmento, Facebook, WhatsApp, Facebook, TikTok, PAP, consultoria, telemarketing, se você não tem um planejamento estratégico. Fantástico, Jones, fantástico. Entendeu? Isso daí... Para linkar, a sua empresa, ela não... Porque o que eu penso? Se o cara não prospectou hoje, eu chego às vezes para empreendedor, às vezes eu faço essa pergunta para ele. Jones, cara, tá parado, cara. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem quantos vendedores? Ah, tem 4. Se a gente for ali no salão, onde eles estão ali conversando ali, eu tô com, às vezes, o cara no escritório, né? Se a gente sair ali no salão agora e perguntar para quantas pessoas eles entraram em contato hoje, tu acha que eles vão me responder o quê? Tu que é o dono deve ter noção, né? Cara, aqui nós não tem isso, Jones. Não tem o quê? Não liga para ninguém? Não contacta? Não. Então, tu tá refém da porta. Porque nós estamos conversando aqui para fazer estratégia de marketing para ti. E aí tu me diz que ninguém ali contactou, então tu tá dependendo da calçada. E isso é muito perigoso. Se tu não tem uma prospecção ativa dentro da tua loja, pessoas ligando, entrando em contato a todo momento com outras pessoas para ofertar o teu produto ou serviço, tu tá correndo um grande risco, cara. E às vezes o empreendedor, ele custa entender algumas coisas, né? Fantástico. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Porque a gente acabou entrando aí nesse universo dessa tua outra parte, né? Que é a de treinamento, que querendo ou não é de consultor na área de vendas. E você também faz isso. Veio para cá para fazer isso. Exatamente. Senão você não estaria em Marabá, você já estaria em outra cidade. Porque você veio para cá justamente para prestar esse tipo de consultoria, no caso, né? Mas como é que tu chega hoje, por exemplo, até para a galera poder... É lógico que a gente não vai ter tempo para poder explicar tudo e tal, porque senão fica um negócio muito prolixo aqui, a gente vai ficar falando bastante aqui e o pessoal vai ficar lá, não, relaxem. Vocês vão depois procurar ele, depois vocês vão procurar o Instagram lá do Howlison Company ou também o próprio Bazar São Félix. Então, o que eu queria te dizer é, como é que hoje tu solidificou essa tua carteira de clientes para o digital no mercado? Ok, entendi. Qual que foi o nosso plano? E sempre eu pensei nesse formato. Eu quero, a princípio, entregar algo que o cliente entenda que faz sentido para ele, no sentido de serviço. A partir do primeiro momento que eu tenho com ele de serviço, o meu primeiro mês é o meu mês do tudo com ele, é o mês D para mim com esse cara, onde eu vou validar ele na minha base. Então, vou dar um exemplo agora de uma cliente recente. Nós pegamos agora uma cliente, né, que solicitou uma visita e mês passado a gente visitou ela. Ela é do ramo de colchões, né, a Gislaine, do Sono. E a gente ficou ali 30 dias, fez uma estratégia de anúncio online, tudo. Eles fizeram no mês de abril, né? Do dia 1º até o final do mês ali, fechamento de mês. Eles fizeram umas ofertas, eles têm fábrica, então são agressivos, tem preço. E ela falou, eu quero evidenciar o meu produto, né? E a minha marca, e eu quero manter isso no mercado. Como que tu pode me ajudar? E aí
a minha estratégia, basicamente, com o cliente que chega para mim com essa dor, essa necessidade vamos fechar 30 dias, a gente vai entregar o serviço que a senhora está procurando. Claro, eu faço outras perguntas para entender a profundo ali, para onde ela está mirando. Tu tá só funilando aqui a pergunta que eu te fiz. Isso. E aí, a gente entregou em 30 dias e eu não gosto de dizer, eu chego para uma reunião de final de mês de trabalho com um cliente meu, eu não gosto de chegar dizendo os dados e que eu achei que foi interessante, não. Eu deixo ele falar. Ele vai dizer se eu fui bom, né? E aí eu sento. Tem feedback melhor, né? Feedback melhor, para mim não ficar iludido, né? E aí ela me falou, Jones, cara, a gente gostou. Aí o gerente dela teve o primeiro contato comigo. E aí eu conversando, eu falei, cara, como que foi o feedback da Angelane pra ti? E aí o gerente dela, o Claudeci, falou, Jones, cara, a gente achou muito interessante a forma como tivemos resultado, muita gente nova vindo aqui, muito alcance, vendemos. Ótimo. E sabemos que temos que continuar. E foi um pedido dela para mim, Jones, eu queria fazer algo contigo que a gente pensasse a longo prazo, porque eu quero manter a minha empresa assim, em evidência sempre. Eu falei, ótimo para a senhora, porque a gente sabe, a rede social é a maior avenida do mundo. A pergunta para quem está aqui com a gente, já que é a maior do mundo, a maior avenida do mundo, você está sendo visto? Será se as pessoas te notam, né? E aí eu faço até essa pergunta na minha própria prospecção de anúncio online que a gente faz, né? A gente gosta de usar esse gatilho, né? Até quando a sua empresa vai sobreviver sem tráfego pago? É uma pergunta de dor, para o cara pensar e refletir, né? Que dor, deve ter gente aí com a cabeça fritando, que está assistindo a gente. Exatamente. Procura um homem aí, é só procurar um homem. E tem gente que está com a cabeça fritando uma hora dessa, porque já é noite e tal, reflita, durma, ore, reze, acorde de manhã e procure o Harrison. Gostou? Boa. Então, assim, as pessoas hoje, quando a gente senta, só finalizando a pergunta, a gente chega para ela, vai buscar entregar, graças a Deus a gente tem estratégia validada para isso, porque a gente, recentemente agora a gente fez um investimento na G4 Educação, na área de gestão, compramos um curso para a gente buscar melhorar e ser mais assertivo no nosso tráfego pago. Hoje ele é a maior referência, que é o Pedro Sobral, e temos também um curso que a gente investiu com o Paulo Cuenca, que é o maior estrategista de conteúdo hoje do Brasil. Bacana. Então, qual que é a minha ideia? Eu estou indo buscar esse tipo de material com nível de frequência mais alto para me chegar e responder em qualquer nível que o meu cliente trouxer para mim, certo. Entendeu? Então eu tenho que mirar alto, porque aí, né, se eu errar, eu já fiquei nas nuvens ali. E aí, nesse segundo grau, a gente fez agora, inclusive eu tô aqui com um número, né, real aqui, eu tenho aqui o controle da campanha, e só para nós aqui pensarmos uma coisa bem interessante, como é o digital, né? Nós tivemos um gasto aqui, do mês passado, nós já tivemos um gasto aqui, total, desempenho aqui de alcance para do sono de 79 mil pessoas locais. Agora, o que é legal nisso? É que a gente teve aqui um gasto em menos de R$300 para alcançar esses 79 mil. Olha aí. Então, assim, às vezes quando você vai, não é criticando as demais mídias, porque nós temos vários canais de comunicação, tem TV, tem rádio, hoje existe tudo isso. Mas quando você vai comparar, às vezes até desleal você apresentar isso, porque com o concorrente, eu falo, né? Porque tem a galera do outdoor e tudo é válido, depende do segmento. E são canais, né? São canais. A pessoa tem que usar e evidenciar ela nos canais que ela conseguir. Mas quando a gente vai falar de orçamento e pensando no empreendedor pequeno e médio, às vezes o cara não tem. Claro, eu cheguei uma vez numa reunião de kick-offs com o empreendedor, quando chegou na parte de valores, né? E ele falou assim, cara, e quanto que eu tenho que investir? E quanto que tu me cobra? E aí vem a questão do conhecimento, que é importante para o empreendedor saber, né? Até para ele não ser lesado. Tem muita agência e tem muito profissional desleal nesse ramo. Eu tenho meus valores, eu sou cristão.
chegou um momento aqui que eu falei que eu passei por 3 agências, mas eu vou responder uma pergunta que não me foi me feita. E por que você saiu delas? Porque se é algo bom que você tá até hoje, como que foi sua saída e passagem de uma para outra? Eu vou te responder aqui e responder para o público. A minha saída dessas agências, as maiorias delas, que só foram 3, foram por questões éticas. Porque eu vi a agência lesar um cliente meu, que eu fechei com ele, e eu não sabia que a agência, naquele dado momento de situação, faria como ela ia fazer aquela situação. Senão eu não tinha nem entrado para a agência. Entendi. E, então, assim, a gente sabe que tem muita coisa que acontece nos bastidores, né? E isso não é legal. E uma das coisas que a gente colocou como ponto de princípio é esse. Inclusive, nessa reunião com a dona Angela, eu achei uma coisa interessante, né? Que ela falou assim, Donis, eu tenho um conhecimento disso que tu tá me apresentando, mas não profundo como tu tem. Mas eu quero te... Ela até falou uma coisa que eu achei até interessante. Ela falou assim, ó, mas ninguém me tira 5 centavos da minha mão. No sentido, assim, da pessoa enrolar, fazer coisa... Sim. E eu entendi o que ela quis me dizer, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm esse receio, esse medo de repente, entregar... porque a gente sabe como tá hoje, né? Essa questão de hackeamento. É uma questão também que muita gente opta por não ter esse serviço com medo de entregar, porque é difícil você chegar num patamar de seguidores na raça, e aí vem alguém ali que diz que vai prestar serviço e de repente você é hackeado. Perfeitamente. Então, assim, hoje a gente tem esse protocolo de segurança, inclusive, a gente orienta como deve ser, não só para nós, mas para as outras prestadores de serviço, como ela deve se portar. Então, o objetivo hoje da nossa empresa, além de prestar o serviço, também é educar. Eu acredito que hoje, os clientes que nós temos, que são a média de uns 10 efetivos, hoje efetivos, e tem os oscilantes, né, que vem e volta, não quer aquela coisa fixa. Que era outra coisa que eu ia te perguntar, como é que tá a carteira hoje? Exatamente, hoje nós temos esse total de 10 clientes fixos com a gente, tem clientes que tá conosco 8 meses, e esse negócio vai aumentar depois desse episódio. Exatamente, esse é o foco, né? A gente tem hoje essas 10 empresas, estávamos com umas 15, né? E aí aconteceu que, tipo, vai entrando na base e depois que, por mais que a gente faz um filtro, a gente descobre algumas coisas. Por exemplo, tem cliente nosso desses, porque tinha 15 e agora só tá 10 se o teu serviço é bom. Talvez o cara agora ficou curioso, né? Pois é. O cara pensou, ó, o cara agora deu um aí, vamos explicar. Tinha 15, tem 10 agora. O que aconteceu com os outros 15? Alguns deles são clientes oscilantes, né? Que ele opta, é a opção dele. Ah, cara, eu quero um mês e outro não. Eu quero um mês e outro não. Aí é com ele. Eu já expliquei que a ideia Até porque são campanhas sazonais, então de repente ele entra num período ou no outro. Exatamente. Às vezes ele acha que não faz sentido ele injetar ali naquele mês seco, que não tem um calendário sazonal. Então ele quer vir ali com aquela pegada mais forte e até se preparar melhor. Porque tem o serviço que é pago para a nossa assessoria de marketing e tem os créditos que ele vai usar na plataforma. Então, tem gente que às vezes quer subir a régua na plataforma, mas o valor do nosso serviço ali de momento, quando ele quer fechar, às vezes pega ele desprevenido. Aí por isso que ele fica ele vai na ocasião. Exatamente, ele vai buscar. E assim, por exemplo, tem uma empresa agora que é a JV, que eles estão comigo há 5 anos. Mas eles oscilam. Por exemplo, esse mês ele está inaugurando uma loja aqui na Velha, bem próximo ali da Chiques Presentes ali, bem de quina. Chiques Presentes na esquina, ele na outra agora. Não na quina, porque na quina é um açaí, né? Do lado ali do açaí, subesquina. E aí a JV tá abrindo lá. E aí o que ele me falou? Jones, olha, a gente vai dar uma pausa. A gente trabalhou agora esse mês passado, abril, né? No mês de maio eu vou organizar minha loja e aí nós vamos vir com um planejamento para a gente lançar a loja. Então eu vou deixar stand-by até para mim esse recurso que eu vou injetar com força, que é o lançamento dessa próxima. Questão de planejamento. Planejamento. Então, eu entendo o que ele me diz, entendeu? Tanto é que, tipo, alguns dos nossos clientes, a gente não tem contrato. A maior parte, na verdade, né? Para ser sincero. Não tem contrato. Por quê? Não é só confiança no meu trabalho.
é uma coisa que eu pensei a princípio para me ganhar mercado. Porque o que muita gente quer sair fora que eu percebo hoje de time? Ah, essa agência vem, me joga 3 meses, me agoga. Primeiro mês ali, ele tem uma percepção que não foi legal o serviço, só que ele tá atado, né? Ele não consegue pular para outro, porque o dinheiro que ele tinha, o recurso, né? A gente sabe, assim, teve um empreendedor que falou assim para mim, cara, sendo sincero para ti, teu serviço é legal, é bacana. Mas, cara, o valor que eu vou te pagar, nem eu tiro de Prolabore. Então, assim, tem tipos de cliente, e é por isso que agora, nesse ano, a gente se posicionou com relação a valores. E alguns clientes eu faço o método BUT por conta disso, porque a metodologia BUT eu começo pelo orçamento do cara, que aí eu não perdo tempo. Eu chego pro cara e eu digo o seguinte para ele, cara, hoje, dentro da tua saúde financeira, quanto que tu consegue destinar para o marketing? Aí o cara fala assim, cara, eu consigo 500. Esse cara não é o cliente hoje para nós. Até porque nós estamos trabalhando com a qualidade que eu não preciso ter quantidade para dizer que eu ganho bem. Eu preciso entregar melhor. Aqui eu preciso ter meu pensamento hoje é esse. 2, 3, 4 clientes que me pagam de maneira melhor e a gente entrega para ele um resultado melhor, porque assim, nem ele sai do lugar e nem eu. Porque nós dois fica patinando. Por quê? Pensa comigo, o cara quer pagar bem pouco. E às vezes, tipo, o valor dele é baixo não só para o serviço, mas também como para a plataforma. E dependendo da estratégia, a maioria da galera que chega pra gente, de empreendedor, eles querem resultado rápido. Então, é o tal do imediatismo. Exato. Aí não é assim. E outra, não é defendendo, até Sim. porque eu também trabalho com isso e sei como é que é. Não é fácil tu arrumar uma métrica, não é fácil tu arrumar a estratégia. Depois que tu acertou a veia, essa estratégia pode não servir lá no dia seguinte. Exatamente. Então, é uma constante mudança, é uma constante renovação, uma constante ampliação da própria estratégia em si. Sim. Então, não é simplesmente porque o cara criou a métrica lá, não, vou vender aqui o modelo de negócio aqui. É porque o mercado digital é isso aí. Você vê cada coisa aí sendo anunciada e aí acabam vulgarizando tudo. Exatamente. É aquela história do... o cara tem uma experiência negativa e ele quer agora generalizar isso. E não é assim que acontece. E, inclusive, numa visita recente, a gente deixou bem claro isso para um cliente. Eu falei, cara, tu teve uma experiência ruim com o gestor de tráfego, deixa eu te perguntar, no teu nicho, tu acredita que aqui em Marabá tem gente que não faz um serviço de qualidade? Aí ele me respondeu, claro, tem um monte de porcaria por aí do meu setor. Da mesma forma é o gestor, cara. Toda área vai ter supermercado bom e supermercado que não entrega. Vai ter o oftalmologista legal e o cara que não entrega. Então, todos os segmentos vai ter a bucha. Rapaz, o papo tá tão bom aqui que eu esqueci até de entregar os brindes, né, rapaz? Os prêmios para os nossos convidados aqui. Então, pô, Jones, desculpa, mas o papo foi muito bom. Olha, isso aqui é da Sedway Academy, da Sedway Soluções. Por favor, isso é para você. Essa agenda aí com essa caneta. E aqui eles têm um produto da Sedway Soluções, inclusive interessante. Vou lhe conectar lá com a Josiane e com a Camila. Show, muito bom. Dá uma olhada nesse negócio aí, que eles estão dando também um diagnóstico aí empresarial para a tua empresa. Então, a Josiane está trabalhando lá com inúmeras soluções, tá? Tem isso aí tem isso aqui, ó, da Cressol para você. Cressol é o nosso mantenedor aqui, ó, tanto que apresenta o podcast. Dá uma olhada, tem essa sacolinha aí para você ir para a praia. Legal, super bacana. E tem o negocinho dentro para você. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que... Ah, cara, eu tava pensando nisso, que eu até esqueci a minha. Muito bom. Uma garrafinha aí pra gente estar hidratando, né? Então, deixa eu só... E tem isso aqui também, ó. Esse aqui é especial. Vou levar isso aqui, minha esposa vai adorar, cara. E esse aqui é especial pra você, querido. Óticas Helena. Eu sou cliente de Óticas Helena. Aí. Inclusive, eu tô usando o Túlio, nosso amigo aí. Aí, olha, amigo do Túlio, Jean.
Túliozão. Esse aí é pra você, pode colocar. Olha aí, Túlio, tô aqui recebendo aí. E esse aí, você inclusive Show. pode botar, por favor. Pode colocar? Claro. Vamos lá. E o Jean vai querer pegar ali a sua imagem, olha lá. Aí. Show de bola. E esse você pode trocar a lente pra botar de grau. É? Pode legal. fazer Ele tem isso aí. adaptação, né? Pode fazer. Tem. Show de bola. Já é isso foi aí. escolhido à mão já pra você esse daí. Muito bom. Gostei. Tá bom? Parabéns aí, obrigado. Pô, cara, Tá. nós que agradecemos, bicho. Vocês que estão aí assistindo a gente também, muito obrigado, tá, pela audiência. Deixa aí a sua mensagem final pro pessoal. Sim. Até pra gente poder Deixa eu colocar encerrar pra isso aqui cá. Sim. com grande estilo. Show. E desmistifica aí um pouco também mais desse mercado digital aí que o pessoal pensa que é. Sim, então vamos lá. Eu quero finalizar, então, deixando aqui alguns. Eu acho que é interessante a gente deixar pedaços da gente, né, que são positivos para as pessoas. Eu tenho alguns conceitos e que eu carrego comigo, né, Caetano? Um deles ele é do Joe Girardi. Não sei se tu percebeu, eu citei muito o Joe Girardi aqui. Talvez muita gente vai pesquisar quem é esse Joe Girardi. Ele simplesmente é um cara que abriu muito a minha visão. Ele é um americano que ganhou no livro dos recordes, né? Ele entrou pro livro do Guinness Book, lembra daquela época? Como o melhor vendedor de carros, né, do mundo. Ele vendia uma média de 7 carros ao dia. E lendo o livro dele, Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, há alguns anos atrás, eu aprendi alguns conceitos dele. Então, sempre que eu saio de casa, eu tenho já essa frase comigo na mente, né? A frase dele, que eu quero deixar para você, empreendedor, é uma frase bem interessante, que eu até acho. Quando eu falo no meu treinamento, a galera fica... Às vezes eu tenho que desmistificar, explicar o porquê, porque parece até vingança, mas não é. Ele fala uma frase que diz o seguinte: se eu acordei cedo, alguém tem que pagar por isso. Eu tenho isso comigo, né? E, de fato, isso acontece na prática. Se você está acordando cedo todos os dias para ir trabalhar, para ir dar o seu melhor, alguém tem que te pagar por isso. Você tem que ser remunerado e bem remunerado. No caso do empreendedor, nós mesmos temos essa remuneração, né? Sendo reflexo do nosso próprio esforço. Então, eu mesmo me remunero. E eu costumo falar que a área de vendas é o melhor emprego do mundo. Hoje eu estou como estou por causa de vendas. Eu comecei na área de vendas com 10 anos de idade. Inclusive, eu tenho no meu Instagram, na Howlison Company, quando a pessoa clica no link da minha bio, que aparece ali o meu link comercial, o primeiro vídeo é falando a minha história, como eu entrei no universo das vendas, né? Eu convido você a, quando visitar o nosso Instagram, assistir, porque ali é um pouco da minha história de onde veio, como aconteceu, até onde eu estou hoje. E eu queria deixar um recado para os empreendedores que acompanham aqui o Circuito do Empreendedor, amigos nossos. Esse podcast, esse material, ele vai longe, né? A gente vai estar veiculando ele para Manaus, para Açailândia, Imperatriz, Tocantins, Araguaína, por onde eu passei. Já são no total 4 estados, né? Já morei no Amazonas, já morei no Tocantins, Maranhão, além da minha cidade natal, porque eu sou de Açailândia, Maranhão, né? Tem ali a Imperatriz, né? 60 quilômetros, onde eu morei. E no Amazonas, quando eu fui para lá, eu fui vender livro de porta em porta. A gente chegou a viajar até Tefé, né? Na época que dá 2 dias e meio de barco. Então a gente passou por Carauari, Ariri. Quem aqui assiste nós e é viajante, que já passou ali por aqueles lugares, Codajás, né? A gente visitou cada cidade daquela trabalhando, vendendo livro porta a porta, né? E quem vende livro, cara, vende qualquer coisa, eu acredito. Só que tem que ter uma metodologia, tem que ter um mecanismo. Eu acredito que hoje as empresas de Marabá, se tem alguma coisa que está faltando, isso se chama educação no segmento de vendas. Porque a empresa que não tem um processo sólido de educar o seu colaborador, o seu vendedor, esse consultor que está operando para ele, cara, é o coração da empresa, vendas, né? Se a pessoa não tem um time forte de vendas, a empresa dele agoniza, ele passa por situações que ele não precisava passar se ele tivesse um time de vendas. Então, vendas, para mim, hoje, dentro de uma empresa é tudo. Mas, claro, abrindo aqui, para finalizar,
Por que que o Jones ele decidiu entrar no universo de marketing? Porque se tu for analisar, tá tudo interligado. As habilidades que eu busquei ter foi somente para potencializar no que eu sou ótimo. Eu sou ótimo em vender, mas para vender bem, eu tenho que fazer um bom vídeo. Para vender bem, eu tenho que fazer uma gestão de tráfego e ter uma estratégia de anúncio. Para vender bem, eu sei lidar com o prospect. O meu prospect chega até mim, eu sento com ele, eu sei fazer o diagnóstico, eu sei entender a dor dele, eu sei direcionar ele, porque muitos dos empreendedores e equipes não precisam de motivação, precisa de direcionamento, que é diferente, está ligado à disciplina. Direcionamento está ligado total à disciplina. Tem que ter uma disciplina no processo e executar isso com persistência até dar certo. E não, vamos ver aqui, vamos testar. Não, tem que ir alinhando, corrigindo até dar certo. Então, vendas hoje e marketing está interligado. E hoje nós trabalhamos focado nesses dois segmentos dentro das empresas. Por que que tem os dois segmentos da Harrison Company, finalizando? Educação corporativa, que foi da onde eu vim com o meu carro-chefe. Foi isso que fez eu chegar aqui, porque o cara viu eu treinando lá em Açailândia e me trouxe para Toque Bolsa. Só que depois eu vi que haveria a necessidade de eu unir e fazer um elo entre marketing e vendas. E aí eu pensei, por que não eu trazer essas soluções, né, para as empresas onde eu estou? Então eu acredito muito nisso. Aonde a gente está, a gente tem que focar naquilo que a gente quer expandir. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao Jean também. Ao Marcelo que tá aqui, né? Isso. Tá aí no backstage aqui. E também o filho do Jones também tá aqui no backstage aqui. Se vocês estão ouvindo um barulho aí, não se preocupe não, porque é a criança que tá tocando terror aqui, mas tá brincando, faz parte, é da idade. Ó, deixa ele aparecer aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Aparece aí do lado do teu pai. Pronto. É ele aí, ó. Então é isso, pessoal. Assim a gente se despede desse episódio número 95. E não deixe de curtir o canal, de deixar lá nos comentários, de se inscrever e também seguir a gente lá nas redes sociais. Tanto no Instagram também, quanto no Facebook. Juntamente também que a gente vai fazer alguns collabs aqui agora. Exatamente, com o Bazar São Félix e a Harrison Company. Estamos junto aí na parceria, né? Pronto. Circuito do Empreendedor e Harrison Company. É isso daqui aí. Para frente aí, buscando impactar Marabá. Valeu, pessoal. Um abraço.